Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 14, 15, 16, 17 e 18. Segunda carta do apóstolo São Pedro. Os irmãos já acharam? A escritura que nós vamos ler fala exatamente do que nós vamos mencionar aqui nessa noite, que nós vamos falar. Capítulo 2, primeiro, 2 Pedro, versículo 14. 3. Capítulo 3, Verso 14. Isso mesmo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14, 15, 16, 17 e 18. Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, verso 14. Está escrito assim: pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em muitas das suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos então orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui temos uma porção da Tua palavra nesta noite e confiamos que o Senhor nos ajudará. Abençoa-nos, Pai, nesta noite e nos dê uma porção da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesta noite eu quero falar sobre o desvio na palavra e suas consequências. É a mensagem para esta noite. Nós vamos ficar na atitude de adoração de culto. Não vamos deixar que espírito algum, atitude alguma, possa atrapalhar nosso culto. Principalmente nesta hora, que é uma hora muito importante. É uma hora em que os demônios do inferno não gostam. Satanás não gosta de ser exposto. Satanás não gosta de ser exposto. E, no entanto, o que ele puder fazer para atrapalhar, para difundir, transtornar, colocar inquietude, inquietação, o que for para ele te prender o seu pensamento, nós temos que ser cristãos nesse instante e ter discernimento suficiente para entender essas coisas. Nós não somos meninos criados com leite, ao leite. Nós estamos numa altura, estamos numa plataforma em que nós devemos estar alimentados com alimento sólido, mais concreto, mais firme, onde nós possamos chegar num posicionamento de rápido. Hoje é 30 de dezembro e estamos aqui, 2015, em Ibirité, bairro Jatobá, com o último culto de 2015.
Na semana que vem já será 2016. E eu pensei em várias mensagens. Mas como nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempos de muito desvio, de muitas chocarrices, meninices, pavoivices, muita fantasia ministerial, vaidade, eu pensei em trazer esse tema, esse título, o desvio na palavra e suas consequências. Amanhã, quinta-feira, em Sazedo, nós teremos a passagem de ano. Começaremos o culto a partir das 21 horas. Todo cristão deveria empenhar o máximo para passar a passagem de ano de joelhos, principalmente na igreja, em companheirismo uns com os outros. Com uma palavra, com uma mensagem, saindo do ano que passa de oração e entrando no ano que vem em oração também. Amém. E assim você forma um elo junto com os outros anos que se passaram. Muito bem. O desvio na palavra e suas consequências. Eu quero tomar o parágrafo 20 da mensagem, o impacto da revelação. E isso aqui me chamou muita atenção. Porque, na verdade, esse parágrafo deveria ser entendido como um todo. Em todo o ministério. Porque, mesmo nós, como ministros, como pastores, a Bíblia diz, no livro de Timóteo, que Paulo direcionou a Timóteo um homem que manejasse bem a palavra de Deus, que não tivesse nada de que se envergonhar. E mesmo nós, ministros, nós não estamos totalmente blindados no sentido de não ser influenciado por certas coisas, a inclinar por certas coisas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de proliferação de doutrinas, de ismos, de enredos doutrinários, é comumente que haja que alguns ministérios, alguns ministros, se inclinam para alguma dessas novidades reveladoras. E, no entanto, o profeta deixou bem claro que sua mensagem não precisa de interpretação. Verdade. Porque Deus a interpreta para nós. Deus é o seu próprio intérprete. Amém. Deus é a própria mensagem. A mensagem é Deus revelado para nós. Porque o profeta diz que a mensagem é a Bíblia revelada. Então, quer dizer que é Deus revelado para nós. Não necessita de interpretação. Ele interpreta a si mesmo. Mas Satanás ainda goza do seu reino ainda nesta terra, do seu Éden satânico. Ele ainda chega a muitas Evas. Eva representa a igreja.
ele ainda chega em muitas ervas, com a sua sutileza. É assim que a mensagem diz? É assim que o profeta diz? É assim que está escrito o parágrafo tal? É assim que está escrito. Ah, mas... Quem está entendendo? Amém. Então, nessa mensagem, no parágrafo 20, está escrito: se nesta mensagem profética se encontra alguma coisa difícil de entender, não devemos tentar interpretar. Verdade. Amém. Graças a Deus. Mas deixar que a palavra de Deus nos fale. Amém. Os verdadeiros crentes não interpretam as Escrituras. Aleluia. Também não ouvem interpretações dos outros, porque eles sabem que Deus é o seu próprio intérprete. Amém. Graças a Deus. A palavra de Deus se cumpre neles. Está escrito em Lucas 24, 45, que Deus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. Então, Deus mesmo é o seu próprio intérprete. Amém. Somos ensinados pelo profeta que o espírito anticristo começou a cavalgar para dentro da igreja através de um espírito aparentemente inofensivo. Num cavalo branco. Muitos, e até mesmo o irmão Branham, antes dos selos, pensava que aquele cavalo branco era Jesus sentado nele, vindo vitorioso. Mas depois Deus lhe revelou que não era Jesus montado naquele cavalo, mas era o espírito anticristo, montado num cavalo branco, cavalgando sobre a igreja, através de um espírito, mas inofensivo, quase que imperceptível, mas estava lá. Começou cavalgando para dentro da igreja através de um espírito aparentemente inofensivo. Começou com o espírito, depois, diz o irmão Branham, virou uma obra, depois de uma obra virou uma doutrina, e depois disso, aquela doutrina, aquele espírito foi coroado. Isso no 4º século, na era cristã. Quando aquele espírito anticristo, sendo levado para as obras dos nicolaítas, depois dessas obras, dessa doutrina, ela foi coroada. E aquele espírito, então, por sua vez, infectou a igreja com várias interpretações, com vários credos e dogmas, substituindo a palavra de Deus. Já na primeira era, a igreja já estava sendo perturbada por meio de falsos ensinos, por meio de falsos profetas. Isso já na primeira era. Amém? Amém. Vocês querem ver? Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Está escrito assim. Apocalipse capítulo 2, verso 2. Falando na era de Éfeso. Apocalipse 2, verso 2. Veja que aquele espírito já estava perturbando aos verdadeiros crentes de Éfeso, por meio de falsos ensinos, por meio de falsos profetas. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achaste mentirosos. Amém? Amém. Os irmãos entendendo?
Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Aqui, a igreja, no começo das eras da igreja, já estava sendo perturbada por esse espírito. Paulo, por exemplo, ele encontrou transtorno no meio de ministros que já tinha a sua consciência cauterizada. Isto na era de Éfeso. Paulo já havia encontrado ministros que estavam transtornando o evangelho. Ele diz em outra escritura em Timóteo, levando cativas mulheres nécias, cheias, carregadas de várias concupiscências. Quer dizer igrejas, mulheres quer dizer igrejas. Veja para você ver como é que esse espírito estava atrapalhando o tempo de Paulo. Gálatas, pegue suas Bíblias. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Veja como que esse espírito já estava transtornando o seio do cristianismo através de obreiros corruptos, fraudulentos, que entraram para poder contradizer a verdadeira linha da mensagem. Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Vejam bem que no princípio da era já estavam encontrando problemas. Aquele espírito anticristo já estava se apoderando da verdadeira vinha. João, quando voltou do seu exílio, quando voltou da ilha rochosa de Patmos, a ilha de criminosos, quando João voltou, ele voltou para pastorear a igreja de Éfeso, diz o irmão Branco. E João, quando foi, ele deixou uma coisa. Ficou preso por bastante tempo, mas quando volta, ele encontra outra coisa. Porque o irmão Branco disse que ele não morreu em Patmos, ele voltou da ilha. Ele voltou do exílio, voltou e foi pastorear a igreja de Éfeso. E ali pastoreou até morrer. O único apóstolo que morreu com morte natural, de velhice. Mas olha o que ele encontrou quando ele voltou do exílio. Olha o que ele encontrou quando ele voltou do exílio, quando ele voltou da ilha chamada Patmos. 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 6. Epístola. Primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 4, do 1 ao 6. Está escrito assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, irmão? Graças a Deus. Isso quer dizer, não creais a todo pregador, Verdade. mas provai o pregador. Amém, irmão? Amém. Provai o seu ministério. Veja o que ele está oferecendo. Qual é a sua doutrina? Qual é a sua linha, seu pensamento? Veja se está batendo com o restante da Bíblia. Veja se está de acordo com a doutrina apostólica. Veja se está de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. Amados, não creais a todo espírito, mas provai. Amém, irmão?
Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha só, na primeira era. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. Amém, irmão? Já tinha um espírito lá negando a divindade de Jesus. Já tinha um espírito lá negando a deidade de Jesus. E isso foi até Nicéia, quando dois bispos de Milão se encontrou, e um dizia que Jesus era divino, outro dizia que não, outro dizia que sim, outro dizia que não. João já viu isso antes. Aleluia. João já viu esse espírito lá atrás. Disse, todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Estou lendo 3. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que havia de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Vejam bem. João, quando voltou da ilha de Patmos, viu esse Espírito. Pensou, opa, tem uma coisa errada aqui. Eu não deixei isso aqui. Não estava assim. Mas na ausência do pregador, na ausência do apóstolo, os pregadores que dão uma de apóstolo. Na mensagem, a exposição das 7 eras da igreja, ou naquela literatura única, a era de Éfeso, parágrafo 70, na exposição das 7 eras é a página 71 e 72. O profeta irmão Brana diz o seguinte, quero que vocês prestem atenção. 71, 72 da página. Ele diz o seguinte, um pequeno passo, um pequeno desvio desta palavra é um passo para longe de Cristo. Presta atenção. Um pequeno desvio da palavra é um passo para longe de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e se regozijam e cantam e têm momentos de grandes emoções. Mas quando tudo termina, observe e veja se eles estão nessa palavra. Andando nela, vivendo nela. Se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra. Elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Ó, igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar essa palavra ou tirar dela. Mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Quando o espírito anticristo começou a cavalgar no cavalo branco, ele fez tão sutilmente que era dificilmente perceber. Inofensivo aquele espírito. Mas somente o que tinha o Espírito de Deus para discernir o Espírito é que captava aquele Espírito. É igual hoje. O Espírito seria tão parecido que somente aquele que tem o discernimento do verdadeiro Espírito é que vai discernir a coisa. Mas eles estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente. Está encoberto. E eles estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana. E isto tomará o controle a menos que você o rejeite. Está vendo, irmão? A menos que você o rejeite. Volte ao Pentecostes.
antes que seja tarde demais. Amém? Amém. Então, vejam bem, o profeta irmão Branham falando disso aqui da era de Éfeso. E você sabe que a era de Éfeso, a palavra Éfeso, ela tem um sentido composto. Relaxado e almejado. Relaxado por um lado, mas almejado por outro lado. Sempre na era da igreja, Deus sempre louva os seus. Amém, irmãos? Amém. Sempre. Porque quando Deus fala para as duas vinhas. Existe a vinha falsa e a vinha verdadeira. Quando Deus fala, ele fala para as duas vinhas. Amém, irmãos? Amém. Porém, em cada era, Deus louva aos seus. Aquele que vencer, farei isso. Aquele que vencer, farei aquilo. Aquele que vencer... Amém, irmãos? Amém. Então, observe bem que o profeta irmão Branham, ele pregou a mensagem titulada... Tá bom, irmão? Pode deixar. Não te estribes em teu próprio entendimento. Ele pregou essa mensagem. Não te estribes em teu próprio entendimento. Parágrafo 93, ele diz: uma palavra de Deus mal colocada ou erroneamente interpretada, se não aceita isto, quebra toda a corrente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Aleluia. Então ele está querendo dizer o seguinte: uma palavra de Deus mal colocada, erroneamente interpretada, se não aceita isto, quebra toda a corrente. Então, quero que vocês prestem bem atenção que toda essa desgraça que nós vemos no mundo, todos esses crimes, pecados, credulidade, morte, foi causada por não um rompimento de um parágrafo inteiro. Foi disso, irmão Branham, foi uma palavra que Eva saiu fora. Satanás não veio diante de Eva negando a palavra. Satanás veio confirmando. É isto que Deus disse? Sim, é isto que Deus disse. É assim que Deus disse? Sim, é assim que Deus disse. Satanás não chegou negando a palavra. Satanás veio confirmando. Mas depois, amém, irmãos? É que ele entrou com arrazoamento. Ele começou a razoar. Ele começou a razoar. E seu arrazoamento trouxe isto que nós chamamos de morte. E é exatamente isto que nesses últimos dias, este cavalo, este cavaleiro que está montado no cavalo amarelo, é exatamente isso que ele está trazendo. Morte. Morte. Ele está cavalgando sobre um cavalo pálido, de cor pálida, amarelo. Morte. Ele está cavalgando sobre onde? Ele está cavalgando sobre onde? Quando o primeiro Papa visitou a Palestina, foi a Jerusalém, desembarcou em Jerusalém, o profeta estava prestes a pregar a mensagem intitulada A Série das Eras da Igreja. E quando aquele pontífice pisou lá e beijou o solo, houve uma prostração nervosa na lua. Houve um eclipse lunar. A lua representa a igreja. A igreja teve uma prostração nervosa. Você pode observar que, na ausência do sol, quem ilumina a terra é a lua. Aleluia. E quando ele foi lá, observe que quando ele foi lá, Cristo não tinha ido para lá ainda. Cristo não foi para lá ainda. Cristo não se apresentou para eles ainda. Cristo não se revelou para eles ainda. Amém, irmãos? Amém. E a lua, que representa a igreja, teve uma prostração nervosa, ela teve um eclipse.
que foi visto em diferentes ângulos, 7 ângulos. E o profeta estava desenhando isto no tabernáculo Brana, quando ele estava ensinando a igreja o que desenvolveu, o que desenrolou durante as eras da igreja. Cada etapa, cada série, cada era. Mas o profeta, quando estava no tabernáculo pregando isso, ele não sabia o que estava acontecendo no céu. Ele não sabia do que estava acontecendo lá nos astros. Ele não sabia. Depois que ele viu fotos tiradas de vários ângulos da NASA, que viu as 7 fases diferentes da Lua. Mas o profeta estava no púlpito, já inspirado por Deus, trazendo as eras da igreja. Amém, irmãos? As desenhando num quadro negro. E então, para confirmar a veracidade do ensino do profeta, Deus desceu na forma de coluna de fogo lá dentro do tabernáculo e passou pela porta como um convidado. Amém, irmãos? Amém. E passou no corredor e foi até o púlpito. O profeta disse: tudo bem, agora o senhor toma controle. E o profeta só parou de pregar. E o irmão Branham diz que pessoas desmaiaram, mulheres gritaram, outras desmaiaram, umas gritaram até não aguentar mais, outras desmaiaram, se apagaram por ver o sobrenatural naquele dia. E então o irmão Branham ficou de mãos para trás, vendo Deus na sua mão desenhar exatamente o que ele estava desenhando. Amém, irmão? Confirmando a mensagem. Vindicando o seu pensamento, provando a mensagem, vindicando o seu profeta. Amém, irmãos? Amém. Então, observe bem que quando isso aconteceu, a igreja sofreu um colapso. E, no entanto, o irmão Branham, ele tinha o cuidado de apresentar à igreja o que era certo. O irmão Branham, antes de receber a completa e total revelação da palavra, ele tinha alguns pensamentos de certas coisas. Ele tinha a ideia do que eram certas coisas. Mas quando o Espírito Santo revelou dentro das Escrituras, ele deixou todos os seus pensamentos e arrazoamentos para trás. Amém. Amém, irmãos? Amém. Ele deixou tudo para trás. Então, uma palavra fora, ela quebra tudo. Ela acaba com tudo. Tudo. Não importa. Porque nós sabemos que Satanás, ele não quer tirar ninguém da palavra. Você fala assim: pastor, Satanás não quer tirar ninguém da palavra? Não. Eu pergunto, quem foi que expulsou Adão e Eva do Éden? Foi Satanás ou foi Deus? Deus. Não. Satanás apenas quer que você a interprete. E Deus joga você fora. Se Satanás conseguir que eu arrasou, que eu a interprete, não é ele que vai me jogar fora. É Deus que vai tirar aquela parte da árvore da vida. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Então, vejam bem. Na mesma mensagem, não te estribe teu próprio entendimento, parágrafo 118, vocês sabem, a Bíblia disse, você pode crer em uma mentira e ser condenado por isto. Está vendo? Essa é exatamente a verdade. Eles formam, não importa o que a palavra de Deus diga, eles se estribam em seu próprio entendimento.
eles se estribam nisto. Eles creem nisto. Pensam que isto é verdade. Você pode se manter crendo em uma mentira uma vez e outra e outra e outra, até que aquilo se torna verdade para você. Uma verdade absoluta. Então vejam bem. Vamos pegar, por exemplo, a linha cainita. Vamos pegar a linha cainita. Vamos pegar aqueles que Judas escreveu no seu livro, antes do Apocalipse. Ai deles que pereceram na desobediência de Caim, na contradição de Coré, foram levados pelo prêmio e engano de Balaão. Tudo é cainita. Tudo é linhagem de Caim. Caim, Balaão, Coré, Datã, Abirão, tudo é cainita. Vamos ver, para você ver que a linha cainita, eles creem na mentira, vai crendo, até que aquilo seja uma verdade absoluta. Vamos pegar o primeiro deles, que é Caim. Quando Caim queria adorar a Deus, o que Caim fez? Olha, até certo ponto, Caim fez certo. Primeiro, ele teve o sentimento de adorar a Deus. Um sentimento bom. Ele teve um sentimento de servir a Deus. Um sentimento bom. Ele teve um sentimento de prestar a Deus um culto. Um sentimento bom. Ele teve outro sentimento. Fazer uma oferta a Deus. Outro sentimento bom. E Abel do mesmo jeito. Até aí os dois estavam no mesmo nível. Só que na hora de prestar a oferta, de oferecer a oferta, o sacrifício, Caim levou banana, levou maçã, levou melancia, melão, e fez um altar bonito. Um altar suntuoso, maravilhoso. Enquanto que o altar de Abel era um cordeiro balindo, gritando, rugindo. E Caim deve ter olhado para Abel assim, vendo ele com uma pedra na mão, ou sei lá, uma faca. Mas o que ele está fazendo? Que culto é esse? Que culto é esse que ele está fazendo a Deus? Vamos esperar para ver. E então os dois fazem aquele altar, e Abel chega ali com aquele cordeiro, querendo sair dele, e sai para cá, e sai para lá, para segurar o animal. O animal percebe que não vai morrer, irmão. O animal percebe quando ele está indo para a morte. E para segurar aquilo, e segura cá, e segura cá, e segura cá, o culto dele estava fora de ordem, não estava, irmão? Enquanto que o culto de Caim estava bem na ordem, bem ordenadinho, a maçã aqui, a banana aqui, aquele negócio. E no culto de Abel tinha grito demais, tinha pulo. É verdade. E, no entanto, Caim ajoelhou e disse: Senhor, aqui está a minha oferta que eu trago a ti. Aí Abel vai, corta o pescoço da ovelha, do cordeiro, e sangue esguicha e molha todo o seu corpo e fica todo salpicado de sangue junto com o cordeiro. Senhor, aqui está a minha oferta. Deus desceu com fogo flamejante. Consumiu a oferta de Abel. Enquanto que a de Caim não tinha geladeira, coitado, ia perder tudo. Caim olhou assim e disse: mas que isso? Como pode? Aí Caim ficou triste. Caim ficou triste, abatido, semblante caído. E Abel já estava limpando, já se limpando do sangue e tudo mais, já tinha ido no culto, Deus já tinha abençoado ele, já tinha recebido sua adoração, Deus já tinha justificado ele podia voltar para casa. E Caim com semblante caído. Deus olhou para ele e disse: Caim,
Desde o culto que nós tivemos com Abel, desde daquele culto que você anda com o semblante caído. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é assim. Não pode ouvir uma pregaçãozinha que aperta que ele anda com o semblante caído. Anda com o semblante caído. Falta 1, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. Já não dá mais os dízimos, já não vai mais na Santa Ceia. Semblante caído. Deus, o que foi o motivo do seu semblante caído? Por que está seu semblante caído, cara? Só porque eu aceitei a de Abel e a ti, não? Pois eu vou te dar uma chance. Vou te dar uma chance. Vou te dar outra forma. Faz igual teu irmão fez e eu te aceito. Caim disse, não, eu vou ficar do jeito que eu estou. Eu vou ficar com a minha fé. Ele crê tanto na mentira, foi crendo tanta mentira, que aquilo ficou verdade para ele. Nada podia tirar aquilo da cabeça, nem Deus podia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Semente caimita. Vamos pegar lá na frente, bem mais na frente. 3 pastores, 3 ministros, 3 lideranças. Olha o que Judas diz. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, pereceram a contradição de Coré, e foi pelo prêmio de engano de Balaão. Tudo semente caimita. Vê para você ver. 3 ministros, 3 lideranças, 3 cabeças. Datã, Biram e Coré. Eles chegaram um dia e disseram, sabe uma coisa, estamos cansados de ouvir Moisés. Moisés pensa que só ele tem a verdade, só ele tem a mensagem, só ele tem a mensagem, só ele tem a revelação. Nós também somos santos, nós também somos chamados, nós também somos pregador. Deus também fala conosco. A congregação é santa. E eles então começaram a fazer grupinho, formar grupinho. Ei, profeta. O profeta era contra isso. É contra até hoje. Porque o Espírito que estava nele está aqui. Formando grupinho, nas tendas, nas casas. Telefonema, hoje é telefone, hoje é MCM, SMS, é WhatsApp. O que você acha? Eu tô uma novidade aí, o que você acha? Formando grupinhos. E aí, Datã, Biram e Coré arrumou uma congregação de 250. E aí, a notícia chegou em Moisés. Ei, Moisés, tem uns 3 pássaros raros aí. Tem 3 homens aí que eles têm uma novidade no arraial aí. Está com uma mensagem nova, uma nova luz aí. Uma nova mensagem que surgiu no meio do arraial. E eles dizem que tem a mensagem. Eles dizem que tem luz. Que tem revelação. Então vamos lá. Deus chamou Moisés num canto, fez uma reunião com eles, deu uma chance para eles. Mas a semente caimita é complicado. A semente caimita não volta atrás. Não se acerta. Moisés se dirigiu para os líderes com sua congregação e disse, olha, quem é de Deus, passa para cá. Eles ficou lá. Não foi de jeito nenhum. Verdade, Senhor, é verdade. Quem é de Deus, passa para cá. Deus deu mais uma chance. Verdade, Senhor, graças a Deus. Mas a semente caimita não arreda o pé. Eles creram na mentira, foi crendo, até que aquilo se tornou uma verdade absoluta. Quer não? Então tá bom, última chance. Buraco. A terra abriu-se e engoliu a todos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Graças a Deus. Veja o que a interpretação faz. A interpretação engoliu a congregação inteira, diz a Bíblia. Só por rejeitar a liderança. Os irmãos estão entendendo? Amém. Só por rejeitar a liderança. E rejeitando a liderança, irmão, aí pronto. A pessoa rejeita a Deus. O profeta irmão Branham diz na mensagem, Deus mantém sua palavra. Ele diz, aqueles que andam buscando por nova
por nova luz, aqueles que andam buscando por novas ideias, aqueles que andam buscando por novas interpretações, ele diz, Satanás está sempre ali de perto para te dar uma. Satanás sempre está ali de perto para lhe dar uma. Para colocar uma em você. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja o quão terrível isto é. Agora observe que tudo isto faz com que a igreja de Deus, faz com que as pessoas ficam perturbadas. Nós vemos aí, por exemplo, igrejas que estão respirando juízo, estão respirando julgamento. E o pior de tudo isso, que é a decepção que vem depois. É decepção. É ser decepcionado. Porque quando a pessoa baseia sua fé, o seu destino eterno, diante de uma doutrina, diante de uma falsa realidade, de que aquilo é que vai salvá-lo, de que é aquilo que vai tirar, é que aquilo que é a esperança dele, e ele baseia a sua fé, põe o seu destino eterno naquilo, e depois, no final, aquilo vem como uma torrente, vem como uma decepção, irmão. Isso é que é terrível. Isso é que é terrível. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, eu não queria de forma alguma estar na pele de Anás e Caifás. Nem de um daqueles sacerdotes no ano 70 da era cristã. Quando Tito, general romano, sitiou Jerusalém. Eu não queria, irmãos, o sacerdote ficar apertado. Porque Tito invadiu, Tito cercou Jerusalém exatamente no dia de adoração. Cercou a igreja. Cercou a igreja, cercou os membros, cercou os ministros, cercou os pastores, cercou os sacerdotes, cercou a igreja, o porteiro da igreja. Bem no dia de sábado. E aí, quando as pessoas viram para as montanhas cheias de cavaleiros e bandeiras romanas, tremulando lá nas montanhas, prestes a atacar Jerusalém, os membros foram em cima dos seus pastores. Os membros foram em cima dos seus ministros, dos seus líderes. E agora? Agora que tem que aparecer o Salvador, agora que tem que aparecer o Messias, agora que tem que aparecer o nosso libertador, que vai nos libertar da mão dos romanos. Foi em cima deles. Vocês é que têm a Bíblia, vocês é que têm a mensagem, vocês é que têm as Escrituras. Nós estamos apertados, o inimigo está lá em cima. Não é agora que tem que entrar em cena o nosso Salvador? Não é agora que tem que entrar em cena o nosso libertador? Oh, Deus. E os ministros ficam acuados. Passa um dia, passa dois, passa um dia, passa dois, passa outro, passa outro, passa outro, passa outro. Um dos capitães que era chegado de Tito disse: Tito, general, podemos invadir agora? Tito disse: não, para que ter pressa? Eles estão presos lá dentro. Para que ter pressa? Para que apressar? Vamos ficar aqui acampado aqui. Eles não podem sair. Entrar, ninguém entra. Sair também, ninguém sai. Vamos esperar que a comida acabe, que a água acabe. Vamos esperar que eles sentam a necessidade. E os historiadores dizem, o irmão Banner diz, que chegou um ponto que as mulheres tiveram que cozinhar suas próprias crianças para não morrer de fome.
Diz os historiadores, Slope, diz o irmão Branham, que eles comiam até as cascas das árvores para poder sobreviver. Porque Tito ficou cercado de Jerusalém vários e vários dias, meses. E o outro tenente, o capitão, dizia: então, general, vamos atacar? Disse: não, para que esforçar tanto? Deixa eles enfraquecer mais. Raquítico. Oh, irmão, quando a marca vier lá, quando a besta que emerge da terra vier, dando todo o seu poder a Roma, irmão, as pessoas estão tão fracas espiritual, as igrejas estão tão fracas espiritual. Ah, vem cá, nós aceitamos agora mesmo. Será tão fraco. Satanás, assim, Satanás está dando corda à vaca, dê corda à vaca e diz o irmão Branham que ela vai se enrolar na própria corda. Satanás está permitindo que as igrejas cada vez mais entrem no mundo, cada vez mais se enrosquem no mundo, cada vez mais se enrolem no mundo, cada vez mais vive mais parecendo com o mundo, que quando vier a marca, não tem problema nenhum, vai aceitar naturalmente. E Tito disse: não, para que nós vamos suar a camisa? Vamos suar? Nós não vai precisar nem lutar, vai só enfiar a espada e só matando, porque eles não vão ter força nenhuma. E como ficou os sacerdotes? E o povo espremendo os sacerdotes? E o povo espremendo os pastores? E quando aconteceu o rapto? E quando o rapto acontecer? E quando o rapto aparecer, e essa esmaiada que tem por aí, esses ismos, essas mensagens, essas interpretações, esses ismos ficarem para trás, e aí a grande tribulação começar, e aí como é que os membros vão ficar atrás dos seus ministros? Vai colocá-los na parede? Os colocarão na parede? Mas e aí, pregador? E aí, ministro? Como é que é? Verdade, senhor. Verdade. E então, Verdade. vem arrebatamento ou não? Vem o rapto ou não? Vai vir o arrebatamento ou não? Porque os flagelos, a destruição está vindo. Pois é, vão ficar apertados. É verdade, senhor. É melhor ter a verdade, amém, irmão? Está no centro da palavra. Verdade. E não, o que fez eles ficarem presos em Jerusalém foi a tradição. Jesus diz: vocês estão invalidando o poder de Deus por causa da vossa tradição. A vossa tradição vai vos matar através de preceitos e doutrinas de homens. Foi exatamente o que aconteceu. O que vai fazer com que algumas igrejas, francamente dizendo, desiludidas, vão ficar perplexas. Será exatamente isso? Porque as pessoas vai crendo, vai aceitando, e aquilo como verdade, é verdade, vai defendendo, vai crendo a mentira, outro dia, até que aquilo vira uma verdade absoluta. Amém. E aí, meu filho, nem se o profeta ressuscitar, consegue tirar da mente deles. Entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? A coisa não é fácil, não. Vejam bem. O que aconteceu é que aqueles homens trataram de interpretar a palavra. E eles eram homens dirigidos para manusear a palavra. Eles eram homens chamados para manusear a palavra. O que aconteceu é que eles trataram de interpretá-la. Trataram. Não aceitaram o modo de que ela veio, a maneira que ela veio. Não aceitaram a maneira que ela veio, de como ela se manifestou. E quando ela se manifestou, foi uma maneira totalmente contrária aos pensamentos dos eruditos daquele dia.
Amém? Amém. Quando Deus dá uma mensagem para uma era, para uma igreja, Deus não dá uma mensagem do gosto da igreja, dá uma mensagem do gosto dele. Verdade. Graças a Deus. Não é para satisfazer uma igreja, mas para satisfazer a vontade dele. E aquilo atrapalhou os eruditos, os pregadores do dia. E eles trataram de interpretar. E quando Jesus viu eles arrazoando, eles ficaram presos na própria igreja deles. Os irmãos entenderam? Amém. Ficaram presos na sua própria igreja. Foram pegos na própria igreja onde eles eram adorar a Deus. E isso aqui é terrível, irmão. Já pensou? Hoje nós vemos aí essas operações da Polícia Federal e os culpados são presos na sua própria casa. Sendo presos na sua própria casa. Levanta aí, está dormindo, estava almoçando, estava tomando banho, estava jantando com a família. Sendo presos em suas próprias casas. E eles foram pegos na sua própria igreja. Foram presos e pegos na sua própria igreja. Agora imagine como eles não clamavam a Deus. Imagine como eles não suplicavam a Deus. Oh Deus, livre-nos dos romanos. Livre-nos, romanos. Livre-nos, romanos. Oh, irmão, já era tarde demais. O seu libertador, o seu Messias, esteve presente com eles. Exato. Mas eles queriam uma coisa nova. Eles não queriam uma mensagem que viesse de Nazaré. Eles não queriam um pregador, um profeta que viesse de Belém. Eles não queriam. Eles não queriam um profeta que o seu nascimento foi mais ou menos duvidoso. Eles não queriam um profeta que não saísse da linhagem deles, no centro deles. Não, eles não queriam. Eles não queriam um profeta, um homem de Deus, que ficasse andando com prostituta e pecadores e pescadores. Eles não queriam esse tipo de homem no meio deles. Eles não queriam um homem, um pregador, que ficasse quebrando as regras, quebrando a lei, e bagunçando a igreja, expulsando os campistas e os pastores. Eles não queriam esse tipo de ministério. Os irmãos estão entendendo? Amém. Eles não queriam. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Não é Deus que se afasta de nós. É nós que afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta do homem. É o homem que sempre se afastou de Deus. Deus sempre quis reuni-los. Jesus chorou no monte das oliveiras. Deus sempre quis reuni-los. Jesus chorou, disse: Jerusalém, Jerusalém, quanto que eu queria, quanto que eu quis reuni-los, como a galinha reúne seus pintainhos debaixo das suas asas. Mas tu não quiseste. É verdade, Senhor. Os irmãos entendendo, irmãos? Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. E Deus é a palavra. Não, Deus está aí, a palavra está aí. Mas não é Deus que se afasta do homem. Mas quando o homem começa a injetar seus próprios pensamentos, suas próprias ideias, na sua própria palavra, que ele mesmo é o próprio intérprete, aí é o homem que se afasta automaticamente de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, vejam bem, quero que vocês prestem atenção, que naquele dia, como que aqueles sacerdotes devem ter ficado, irmão? Como que ele deve ter ficado? Olha as consequências que eles tiveram que obter. Olha as consequências que eles tiveram. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, todos aqueles que desviaram da palavra, olha as consequências que tiveram. Olha as consequências que tiveram. Todos.
Satanás não lança ninguém no inferno. Quem pensa que Satanás lança o homem no inferno, está enganado. Não é Satanás que lança. Deus não daria esse prazer para ele. Quem lança no inferno é Deus. Satanás só faz com que o homem caia. Satanás só faz que o homem erre. E quando o homem erra, Deus é obrigado a cumprir com a sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Você acha que foi Satanás que jogou Adão e Eva do Éden, fora do Éden? Não. Satanás fez com que eles saíssem um pouco da palavra. E se saísse um pouco, Deus tem que cumprir sua palavra. Que é Deus, é verdade. Amém, irmãos? Amém. E então Deus disse, no dia que der tocares, pronto. Então Satanás disse, já que é assim, então faço eles tocarem e Deus tem que cumprir sua palavra. Não é assim? Quando Israel estava andando no deserto, eles tinham a lei na mão, não adulterarás. Mas quando chegou no caminho que tinha seus parentes na frente, que era Moabe, Moisés, ó gente, o negócio é o seguinte, eles são nossos parentes, creem no mesmo Deus que nós cremos, mas não têm a mensagem que nós temos. Eles não têm a promessa de uma terra como nós temos. São parentes, Moabe é nosso parente, é uma terra boa, e está no nosso caminho. Está no nosso caminho. Vamos acampar aqui em cima, aguardar um pouco, vamos ficar aqui em cima. E se nós precisar de alguma coisa que não tem aqui em cima, vamos lá embaixo. Se é comida, pagaremos. Se é isso, pagaremos. Se é aquilo, pagaremos. Mas nós não vamos misturar. Moisés disse para Israel. Lá dentro tinha um profeta mercenário, Deus irmão Brana, assalariado de Balaque, Balaão. E Balaão conhecia Deus, sabia como chegar a Deus, sabia como fazer uma oferta, sabia como fazer um altar. Ele sabia, ele tinha a direção para isso. Diz o irmão Brana que ele conhecia os canais para chegar-se a Deus. Aí Balaque, o rei de Moabe, olhou lá em cima na campina, viu aquele numeroso povo acampado. Ih, se nós não resolver logo esse problema, nós é que vai ser servos deles. Nós temos que resolver logo esse problema. E eu estou sabendo aí que eles saíram do Egito e vêm consumindo tudo que vem na frente. E nós estamos na frente deles. Está no caminho deles. Será que tem um pregador aí? Será que tem um pregador do nosso meio aí? Ah, tem sim. Tem um profeta chamado Balaão. Então, Balaão, vem cá. Deixa eu falar para você aqui, ó. Eu não quero ser servo desse povo. E ele não sabia de nada, irmão. Essa nem era a intenção de Moisés. Nem era a intenção de Deus. Já estava presumindo errado. Já estava sendo presumindo já. Mandando pregou a mensagem, presunção, presumindo. Já estava presumindo já. Falou assim, ó, Balaão, nós não queremos ser presos desse povo, não queremos ser servos desse povo. Olha, o negócio é o seguinte, nós somos livres, nós não queremos nada com esse povo. Esse povo aí é numeroso e pode tomar a cidade, saquear e nós ser servo dele. Faz o seguinte, levanta a maldição, vai lá, pede Deus para levantar uma maldição para eles. Balaão falou assim, bom, sabe por que Balaão foi? Porque Balaão não tinha revelação da mensagem. Se Balaão tivesse revelação da mensagem, ele não iria. Porque eleito não persegue eleito. Aleluia. Eleito não persegue eleito, diz o profeta. Se ele tivesse revelação da mensagem, ele não faria isso. Mas até esse ponto Deus respeitou. Porque ele não conhecia a mensagem. Mas quando Deus falou para ele pela primeira vez, ele disse, ó, não vá com esses homens. Eu não posso, de forma alguma, fazer o que tu pedes, sendo um profeta. Amaldiçoar um povo que eu já abençoei. Isso é inaceitável. Porém, eu tenho uma mensagem para você. Não vá com esses homens. Fica daqui, fica do meu lado. Não vá com eles, não desça com eles. Mas ele desceu. Os irmãos entendem, irmãos? Ele desceu. E foi. Chegou lá, e aí, Balaão? E aí, Balaão? Olha, o negócio é o seguinte. Olha,
Esse povo é o seguinte, esse povo é abençoado, esse povo aí está liderado pelo Espírito Santo Amém. e não pode lutar contra Deus. É batalha perdida. Verdade. Balaque, mas então, como é que nós fazemos então? Como é que nós fazemos? Olha, o negócio é o seguinte, eu não posso fazer nada. Me sinto muito, não posso fazer nada. Ó, e assunto encerrado. Estou indo embora para minha casa. Mas de repente vem 2 homens lá com a caixa, cheia de moeda. Trim, 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 trim. Balaão olhou assim. E Balaque colocou em cima. Tchom. Te dou 10 salários mínimos. Te dou um campo ali na região tal. Eu te dou um campo na região tal. Eu passo uma igreja para você lá no fulano e tal. Eu te dou aquele campo ali, que tem um povo ali meio parado, você vai lá e eu te dou esse campo. Eu te dou um ministério. Mas para Balaão foi dinheiro. Balaão viu aquele cofre assim aberto na frente dele. Aquelas pratas, aqueles ouros, aqueles cordões, aquela coisa toda. Vai lá de novo. Você pode fazer isso? Vai lá de novo. Insista com Deus. Mambara disse, Deus não tem uma segunda palavra. A primeira palavra de Deus basta. Amém. Balaão foi lá. Balaão foi lá de novo. Ei, mano. Cara de pau, né? Já tinha recebido uma voz direta de Deus. Tem pessoas que querem até ouvir um conselho do pastor, querem ir no escritório. Pastor, estou com a ideia disso. Mas ele não quer ouvir um não. Ele quer ouvir um sim. Ele não quer ouvir um não. Ele quer ouvir um sim do pastor. Pastor, eu estou com vontade de fazer isso, aquilo. E o pastor sabe que é errado. Sabe que não está errado. Sabe que está errado. Sabe que se ele fizer vai dar mal. Sabe que se fizer vai dar mal. Mas ele quer ouvir um sim. Não quer ouvir um não. Aí o pastor diz, não. Está encerrado o assunto. Não. O profeta diz isso e isso. A Bíblia diz isso e isso. E ele volta. Aí passa daqui 15 dias. Pastor, eu estou pensando em fazer aquilo. A primeira resposta. Aí o profeta diz, então, quem quer ir cativeiro, em cativo vai. Quem quer ficar cativo, cativeiro vai. Tudo bem, Balaão. Vai com isso agora. Mas só tem uma coisa. Você só vai falar o que eu colocar na sua boca. Foi assim, irmão? Não. Foi. Foi sim. Só vai falar o que eu colocar na sua boca. Só que aí não vem nenhuma profecia. O que aconteceu, que ele chegou lá e disse, não tem jeito, não. Não tem jeito. Já fui, já não tem jeito, não. E eles ficou sentado lá, maquinando. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Balaão conhecia a Bíblia. Balaão conhecia as Escrituras. Balaão tinha conhecimento dos mandamentos. E chamou Balaque num canto e disse, Balaque, o negócio é o seguinte. Esse Deus dos Hebreus, ele é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Se nós fizermos com que o povo transgrida a sua lei, Deus mesmo é que vai dar um jeito nisso. Não vai ser nós, vai ser o próprio Deus. Como assim, Balão? Vai falando. Estou gostando da mensagem. Estou gostando da mensagem que está pregando. Vai, Balão, vai. Dá mais luz. Mais parágrafo. É o seguinte. Tem ouvido história de que quando esse povo prevarica contra Deus, quando esse povo sai fora da linha, sai fora da palavra, Deus tem que julgá-los. Ah, é? É assim? Eles têm lá um livro de regras? É, tem a lei. Ah, então como é que nós fazemos? Olha o seguinte, lá no livro dele, lá na lei, está escrito assim, não adulterarás. E também diz, em outra parte, que não pode prostrar em outros deuses. É assim? É. Então, qual é o seu pensamento, Balaão, profeta, pregador, ministro, pastor? O negócio é o seguinte, vamos fazer uma carta convite. Vamos fazer um convite e vamos dar boas-vindas para ele. E você faz um churrascão. Faz um churrascão daqueles, põe bastante bebida, mas bastante bebida mesmo.
e diz que você está dando uma grande festa. E que eles são convidados de honra. Mas não esqueça dos garçom sempre encher a caneca desde vinho. Eles vão ficar bêbados, eles vão ficar totalmente embriagados. E vão ver nossas moabitas e vão se ajuntar com elas. Vão abraçá-las, vão beijá-las e vão ter relação com elas. E o Deus deles, vendo isso, matarão. Ele próprio vai ter que cumprir sua palavra. Oh, grande ideia, pastor. Grande ideia, pregador. Foi lá. E eles foram. E fizeram aquele banquete, aquilo tudo. Já estavam embriagados, bêbados, homens casados. Eles deitaram com as moabitas, abraçaram, beijaram elas. E Balaão é balado só esperando alguma coisa acontecer. Nem um soldado, nem uma faquinha do soldado moabita entrou naquela noite. Mas Deus desceu e feriu de morte 23 mil numa só noite. 23 mil morreu. Quem participou daquela festa? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Veja você. Não é o diabo. É quando você sai da palavra, porque Deus tem que cumprir a sua. Amém? Eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção é esta: se ouvires minha palavra e obedecer. Verdade. E a maldição é essa: se ouvir minha palavra e não obedecer. Graças a Deus, é verdade. Amém, irmão? A Bíblia diz que o diabo e os seus anjos serão lançados no lado de fogo. É Deus que lança. Amém, irmão? Amém. Graças a Deus. Obrigado. Glória a Deus. É verdade. Um passo fora da palavra. Uma pequena palavra. Diz o irmão Branco. É o suficiente. É o título da mensagem nessa noite. O desvio na palavra e suas consequências. Então vamos ficar na palavra para colher beneficência. Amém, irmão? Vamos ficar na palavra para colher os benefícios, não as consequências. Vamos ficar na palavra. Está difícil, está duro, está complicado. O mundo está muito, tá ambicioso, o mundo está difícil, as coisas estão difíceis. Está difícil ser honesto, está difícil ser sincero, está difícil ficar em pé, está difícil orar, está difícil consagrar por causa disso, aquilo outro. Mas vamos ficar de pé, amém, irmão? Vamos ficar de pé na palavra para colhermos os benefícios e não as consequências. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus. Se Deus permitir, amanhã, a partir das 21 horas, em Sazedo, estaremos começando o culto na passagem de ano. No nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Alisson vai, os irmãos vai para retornar com ele. Amém? Vamos então agradecer a Deus. Eu creio que amanhã Deus terá mais uma exposição da palavra para nós. Amanhã. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos agradecidos por mais uma porção da Tua palavra. Agradecemos o Senhor, Pai. Nos mantém com a nossa porção acostumada, como disse Salomão, como disse Davi. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Que nós possamos sair daqui melhores, ó Pai. Que nós não possamos colocar nosso próprio pensamento, porque essa palavra não precisa de intérprete. Deus é o seu próprio intérprete. É Deus mesmo que interpreta a si mesmo e revela a si mesmo para nós. Ajuda cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus, a retornar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe.